significado do conceito de hardware. Quando nós falamos de hardware, hardware corresponde à parte física da informática. Quando eu digo parte física, é aquilo que é palpável, aquilo que nós podemos tocar. Então, hardware corresponde a toda a parte física da informática, os elementos palpáveis, o que podemos de fato tocar, certo? Por exemplo, se nós imaginarmos impressora, se nós imaginarmos gabinete, o vídeo, o teclado, o mouse e até alguns dispositivos de memória, todos esses componentes aqui são componentes de hardware. Por quê, professor? Porque tudo isso é parte física. Na informática, tudo que é parte física, tudo que é palpável, que podemos tocar, nós vamos conhecer como hardware. Então, um gabinete, o monitor, que é o vídeo, o próprio scanner, se eu pegar aqui a impressora como exemplo, teclado, mouse e até alguns dispositivos de memória, como por exemplo a memória RAM, são componentes de hardware. Justamente porque eu posso tocar na impressora, eu posso tocar no mouse, eu posso tocar no teclado. Então, sendo parte física, hardware. Bem, mas e se a gente avaliar um pouco a ideia de exemplos de hardware, observa aí em tela cheia alguns exemplos importantes de hardware. CPU, que é o próprio processador do computador, é um hardware. Pegamos teclado, mouse, vídeo, impressora, scanner. Tudo isso são exemplos de hardware porque eu posso tocar. Também placa de rede, placa de vídeo, placa de som, modem, o pendrive, o HD, o disco rígido, a unidade de CD, a unidade de DVD, a memória RAM do computador, a memória ROM, os drives, que são os dispositivos de armazenamento, como drive de CD, drive de DVD, como eu citava, são todos dispositivos de hardware pela simples razão de que eu posso tocar nesses componentes. Tudo isso compõe a parte física da informática. Então não tem erro. Sabemos que hardware corresponde à parte física e observamos alguns exemplos de hardware. Bem, a oposição a hardware, quer dizer, o contrário de hardware, nós chamamos de software, que corresponde à parte lógica da informática. Quando eu falo de software, aquilo que não é palpável. Os programas de computador, por exemplo, são exemplos de software. Imagina o Word, software, porque eu não toco no Word. O Windows, software, eu não toco no Windows. Se eu pegar o Excel, software também. Percebe? Quando eu tenho software, eu tenho a ideia de parte lógica da informática. São os dados, os arquivos, as informações, os programas de computador. Todos esses elementos compõem exemplos de software, porque é parte lógica, não é palpável, eu não posso tocar. Então, nessa análise que a gente faz sobre software, eu poderia dar como principais exemplos de software, a gente poderia pegar os programas de computador. Então, se eu pego lá como exemplo uma planilha de cálculos, como o caso do Excel, ou um editor de textos, como o caso do Word, são softwares, porque são programas de computador, não é palpável, não posso tocar, parte lógica. O caso do Word é um caso interessante, o caso do Excel, o caso do Calc, do Writers, são todos programas de computador, portanto parte lógica que nós conhecemos como software. Mas observa, também temos os arquivos. Os arquivos, como por exemplo, um arquivo do Excel que eu tenho aqui, ou um arquivo do Word. Arquivo também compõe software. Por quê? Um arquivo não é palpável, não posso tocar no arquivo. Então ele corresponde à parte lógica da informática. São apenas dados, informações aqui armazenadas na forma de um arquivo. Então, programas de computador, arquivos. Vamos dar uma olhadinha então em alguns exemplos de software que corresponde aí à parte lógica. Vamos ver lá, acompanha comigo os programas de computador, então exemplo de software, como eu disse, os arquivos, os sites da web, navegadores, o próprio sistema operacional, seja Windows, Linux ou outros sistemas operacionais, também são exemplos de software. Como eu disse, Word, Excel, PowerPoint, o próprio LibreOffice Writer, LibreOffice Calc, LibreOffice Impress, são também programas de computador, portanto também são softwares. Um e-mail que tu envia para alguém também é software. A memória virtual do computador é interessante, é uma memória que não é real, é uma memória virtual, portanto não é palpável, é parte lógica, é considerada software também. E os drivers, percebe? Não drive, porque drive é hardware, mas driver com R no final é software, porque é um programa de computador que utilizamos para controlar os dispositivos conectados. Exemplo, o Windows usa o driver da impressora para controlar como a impressora funciona. Então, voltando aqui para mim, esses são exemplos, belos exemplos, né, que temos aí de software
quando nós pensamos na informática, certo? Bem, pessoal, vamos voltar um pouquinho então a uma ideia mais própria por ser humano. Como assim, professor? Voltar para uma ideia mais própria para o ser humano? Porque tu imagina tu chamar uma pessoa que faz parte de um processo informático de software ou de hardware. Não dá, né? Mesmo que uma pessoa seja parte física e tu pense, vou chamar a pessoa de hardware porque eu posso tocar naquela pessoa, corresponde à parte física. Mas não tem como. Isso porque hardware corresponde à parte física dos equipamentos de informática. Mas quando é parte humana, quer dizer, as pessoas que fazem parte do processo informático, a parte humana nós vamos conhecer como peopleware. Então, peopleware corresponde à parte humana da informática. Quer dizer, são as pessoas que fazem parte do processo informático, aí nós damos o nome de peopleware, certo? Então, hardware a parte física, os equipamentos, como teclado, impressora, mouse, software a parte lógica, os programas de computador, e temos também peopleware, que são as pessoas que fazem parte do processo informático, ok? Não esquece, então, corresponde à parte humana. Acompanhe em tela cheia só para a gente observar bem. Peopleware, então, corresponde à parte humana da informática, são as pessoas, de fato, que fazem parte desse processo informático.